Deus põe o inimigo debaixo dos nossos pés. E Ele não põe ele assim, com aquele negócio de vigia, porque senão ele sai, não. Quando Deus esmaga, Ele esmaga por completo. Quando Deus deu vitória para Davi, Ele mandou arrancar a cabeça e sair com um troféu no meio de Israel, para que todos soubessem que o nosso Deus é Deus de guerra. Deus peleja por ti, minha irmã. Deus peleja pelo teu lar. Deus peleja pelo teu ministério obreiro. Deus peleja pela tua família. Deus peleja pelo Senhor, pastor Leônidas. Deus peleja por esse ministério. Deus peleja por nossas vidas. O empenho do inimigo, irmão, vai ser frustrado. Agora deixe-me correr para a gente poder chegar no final. Depois que isso tudo aconteceu, de toda essa exaltação, a rainha Esté tinha um encontro com o rei. Lembra-se? Para resolver agora o assunto do judeus. E ela vai, depois desse período de oração e de jejum, se apresentar ao rei. E quando ela chega no lugar de repouso do rei, quando o rei se levantava, ele saía dos seus aposentos, e ele tinha um jardim, e ela ficou ali estrategicamente para que o rei a notasse. E ela ficou ali quando o rei levantou, e encontrou a rainha Esté. Ele logo foi perguntando: teu semblante está meio assim? Estendeu o cetro para ela. Ela se apresentou na presença dele. E ele disse assim: o que te perturbas? Pede-me o que queres, e até metade do reino lhe será concedido. A oração, irmãos, reserva-nos segredos que nós desconhecemos. A oração traz a nós, irmãos, o direito de filhos e herdeiros de Deus. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus não é como os outros. O nosso Deus te coloca no colo, entende o teu gemido e a tua dor, e diz assim: filha, o que passa com você? Eu estou aqui para lhe conceder aquilo que tu precisas. A rainha Esté disse assim: rei, eu quero 2 jantares com o Senhor, e nesse jantar eu falo o meu pedido para o Senhor. E ele disse: tudo bem. Rei, convida para esse jantar o Amã. Não deixa ele de fora, não. Convida o Amã. O Amã recebeu o convite do jantar. Gente orgulhoso nunca quebra o ego. Eu imagino que ele recebeu o jantar, o convite do jantar, e disse assim: olha, vai ter um jantar lá no palácio. Só eu fui convidado. Ninguém mais. Ele deve ter feito uma enquete lá na corte para saber, e ninguém tinha convite, só ele. Mal sabia ele do que se tratava. A Bíblia diz que lá então aconteceu o jantar. E nesse jantar, a rainha Esté pede tempo para poder elaborar um plano de saída para o judeu. E aí ela consegue marcar 2 sessões. Ela se senta com Mardoqueu e com outros judeus, e eles ali vão maquinando alguma forma de sair daquele laço que estava sendo proposto contra a vida deles. A Bíblia diz que na segunda audiência, a rainha faz o jantar e começa a conversar com o rei. Rei, eu estou muito desgostosa, muito triste e amargurada. O meu povo vai morrer, os meus pais, os meus familiares, as crianças do meu povo, e eu não vou suportar ver tamanha destruição. Vão matar velhos, crianças,
todos os meus patrícios, os meus compatriotas. Eu não vou suportar. E o rei disse: mas por que isso vai acontecer? Porque mandaram um decreto de morte contra eles. E o rei pergunta: mas quem foi que fez isso? Ela olha na mesa, o Amã devia estar comendo nessa hora, quase um gato. Ela aponta e disse: está aí, o homem que assinou o decreto de morte do meu povo. O rei se ira de tal forma, levanta da cadeira e sai para pensar numa forma de invalidar o decreto. Acontece que na cultura pérsia, e não só da Pérsia, mas de muitos monarcas, um decreto jamais poderia ser revogado. A palavra de um rei era maior do que ele mesmo. Ele jamais poderia invalidar aquilo que ele tinha escrito. E ele vai pensar numa maneira de tentar invalidar isso. E quando ele volta para a sala do jantar, o Amã estava aos pés da Esther, querendo pedir misericórdia, pedindo por clemência. Só que o rei interpretou isso como um ato insano, achou que ele estava querendo possuir a rainha Esther. E ele disse assim: mandem matar, matem esse homem. E vem alguns súditos do rei, pegam Mardoqueu e perguntam para o rei: rei, de que forma nós iremos matar o Amã? O rei disse assim, de uma maneira rápida. Alguém lembra-se do trabalho do Amã e disse assim: olha, o Amã estava fazendo uma forca, já está pronta, tem 20 metros de altura. O rei disse assim: é a medida dele, mande enforcar. A Bíblia diz que o Amã vai, acompanhado daquela corte, e é enforcado. Quanto maior, irmãos, a luta, quanto maior a afronta do diabo contra mim e contra ti, maior será o livramento. Quanto maior a nossa dificuldade, maior vai ser o bálsamo de Deus sobre a nossa vida. O que eu acho interessante é que o Amã foi enforcado e aí ficou assim: como é que vai resolver o problema do decreto? Porque o rei não pode voltar atrás. E aí eu vejo Deus, Deus é lindo. E aí, como diz o ditado já dos crentes, Deus puro sem mistura. Porque Deus inspira o Mardoqueu, e aí o Mardoqueu pega a pena, não sei se era pena ou caneta, e aí Deus usa ele na caneta. E ele começa a escrever. O rei deu o anel para ele, ele sela o que ele escreve, mostra para o rei e disse: o rei disse: tá bom, tem a minha fala. E lá estava escrito assim: eu autorizo todo o povo judeu a se unirem. Amém? A se unirem, a levantar guarda e a se protegerem de todos os seus inimigos. Caso haja ataque do inimigo, os judeus recebem a minha autorização para matar os inimigos e ficar com o despojo dele. Aí sim eu vi Deus. Sabe por quê? Se o decreto fosse apenas revogado, eles só iam dizer assim: Deus me livrou. Eles iam continuar pobres na miséria na Babilônia. Mas esta situação aconteceu, sabe para quê? Porque Deus queria dar para eles uma boa medida. Sacudida, recalcada e transbordante. Não é só matar o inimigo, não. É tomar posse de tudo que o inimigo quer tomar de nós. E é colocar agora como